Estamos em João 3, a partir do verso 1. A história icônica de Nicodemos. Nicodemos visita Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Verso 4. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus no verso 5 diz: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas uma vida, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra para onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus responde: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem no nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como vocês poderão crer quando eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluias. Vá para o verso 2, o capítulo 2, os dois últimos versos, por favor, para nós podermos trazer um pano de fundo, contextualizar o que de fato estava acontecendo naquela região. Por que Nicodemos procurou Jesus? Por que Nicodemos chegou a conversar, ou em plena noite, conversar com Cristo? Verso 23, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como é o ser humano, pois ele conhecia a natureza do homem. O pano de fundo, gente, para que nós possamos contextualizar um pouco a respeito do motivo de Nicodemos ter ido conversar com Cristo, é que Cristo estava na festa da Páscoa, estava ali curando e mostrando ao mundo um pouco, um pedaço do reino dos céus, do reino vindouro dos céus. Eram muitas curas, eram incontáveis milagres. Jesus estava fazendo aquelas coisas, e no verso 23 ao 25 diz que aqueles homens ficaram impressionados, que aqueles homens creram em Cristo, que eles olharam para Cristo e eles de fato acreditaram nele. Mas essa fé que estava sendo gerada nos corações daqueles homens era uma fé porque eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo. Por isso, João deixa claro que Jesus curava, que as pessoas criam nele, mas Jesus não confiava neles. Porque aqueles homens estavam sendo levados apenas pelo que eles estavam vendo, pelos milagres. E tudo que chamava a atenção deles não era nada mais do que pão e peixe. E tudo que chamava a atenção deles não era nada mais do que apenas a presença de um curandeiro, de alguém que estava revelando algo que parecia ser um tanto quanto incomum em plena Páscoa.
aonde toda Jerusalém estava lembrando dos dias em que Moisés havia libertado o povo. É interessante que Nicodemos chega no calar da noite. Nicodemos, ele vem através das trevas densas, das nuvens cinzentas, quem sabe para não ser reconhecido, quem sabe para as pessoas quando olharem para ele, não o encontrarem com Jesus Cristo. Veja bem, ele cria em Cristo, mas Cristo não confiava nele. As palavras saudosistas de João, emblemáticas, ó Cristo, ó Jesus. Sabemos, mestre, que certamente foi enviado para nos trazer algo dos céus. Certamente veio de Deus para nos trazer estes milagres, todos estes milagres. Gente, Jesus, ele foi emblemático, categórico. Imagina alguém que chega e começa, sabe, a simplesmente contar coisas e mais coisas, como nós costumamos dizer no cearense, né, que a gente começa a bajular aquele enchimento de linguiça, e ele está lá, sabemos Jesus, sabemos, e Jesus categoricamente o interrompe. Ele diz assim: Nicodemos, você não vai poder acessar o reino dos céus, Nicodemos, se você não nascer de novo. Ele corta aquela conversa. Ele arranca, sabe, todo aquele discurso que não levaria a lugar nenhum. Eu queria trazer, gente, em cima dessa condição, em que Jesus, ele intervém, ele salta sobre as palavras de Nicodemos e traz uma verdade cabal, uma verdade necessária, urgente. Eu quero trazer um tema, gente, fundamental. Não é um tema paralelo, secundário, lateral. É uma verdade central e urgente que a igreja precisa acordar, entender e usufruir. A igreja, que nasceu para ser a instituição mais poderosa dessa terra, ela precisa usufruir das coisas celestiais. Caso contrário, seremos apenas mais uma instituição cheia de falhas e também com desvios de condutas, inúmeros desvios. Quem sabe seja esse o grande motivo de nós estarmos vendo tantas pessoas realizando feitos, conquistando pessoas, públicos, uma plateia, igrejas cheias de pessoas vazias, por não utilizarem da força do ministério de Jesus dentro da igreja do Senhor. Essa semana eu estava comentando a respeito do que está em Efésios 4:10. Falei para os meninos aqui no batismo. Efésios 4:10 diz que Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele pegou tudo aquilo que nos prendia e levou o cativo. Ou seja, todo o pecado que nos acorrentava foi levado por Jesus Cristo. Por isso nós somos libertos. Amém? E ele levou todo o pecado consigo. E ao ascender aos céus, ele não apenas levou os pecados consigo. Se você observar no verso 10, vai dizer assim: ele deixou dádivas, ele deixou presentes. O verso 11 vai falar dos 5 dons ministeriais: apostólico, profético, de pastor, de ensino e o evangelístico. E diz: para a demonstração dos santos, para crescimento, para desenvolvimento dos santos. O ministério, gente,
ele é baseado no exemplo. Por favor, eu queria pedir sua atenção aqui. O ministério é baseado no exemplo. A todo aquele que se diz cristão, você precisa dar exemplo. Exemplo. O ministério sem exemplo é um ministério desqualificado. O ministério desqualificado faz com que os santos não te recebam. Você que veio como dádiva de Deus, com dons erguidos para desenvolvimento da igreja, por conta de sua conduta, as pessoas não te recebem e não recebem os presentes. E a igreja começa a fracassar na missão dela. Porque os dons ministeriais servem para crescimento da igreja. E o ministério que você exerce precisa ser irrepreensível. Exemplo. Você precisa ser exemplar. Para que outros te sigam. Para que outros recebam o que você tem para dar. Paulo mesmo ele diz isso. Eu mesmo esmurro o meu próprio corpo. Eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que pregando eu esta palavra, eu não seja desqualificado por ela. Como é que você é desqualificado na palavra? Não é pela falta do conhecimento. Não é pela falta da revelação, da unção. Você é desqualificado na palavra quando você perde o exemplo. Porque eu não pregaria algo que antes eu não estivesse vivendo. Porque o ministério se baseia no exemplo. Sem exemplo, sem ministério. Sem exemplo, sem ministério. Não adianta os dons que Deus tenha derramado sobre você. É importante ter exemplo. Veja bem, as pessoas deviam, criar uma barreira, um hiato, um espaço gigantesco entre elas e o Cristo. Porque se dizia entre os apóstolos que as pessoas precisavam se parecer com Cristo. E elas pensavam, como nós iremos nos parecer com a deidade de Cristo? Como nós iremos nos parecer com Deus? É muito difícil. Olha, a gente é falho. Nós somos pecadores. E alguns usam insistentemente aquela frasezinha diabólica. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Alguns vão dizer isso é desculpa para pecado. Aí a pessoa fica trazendo uma distância, um espaço infinito entre você e Cristo. Não dá para ser igual a Cristo. Aí Paulo, entendendo isso, ele diz assim, olhem para meu exemplo. Vocês estão vendo? Olhem para mim. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora vocês não precisam olhar para uma deidade e buscar desculpas para não cumprir a vontade de Deus. Olhem para uma pessoa humana que falhou, que errou, que pecou, que tinha os seus medos, que tinha que vencer os seus demônios, mas que agora está cheia do Espírito Santo, revestida pelo poder de Deus. Olhem para mim, imitem a mim, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo.
O Nicodemos, gente, era um homem maravilhoso. No entanto, havia alguma coisa que estava faltando nele. Existia algo fundamental, algo com uma necessidade urgente para ser resolvida. Não para depois. Não, depois a gente vê isso. Não, depois a gente vê isso. Não, vamos deixar de lado, depois a gente conversa sobre isso. Isso aqui não é tão importante. Vamos, secundarizar essa condição. Vamos priorizar. Quem sabe essa adoração, essa busca, sem limites, com excessos, sem um padrão, sem regimentos, sem exemplos. Jesus está trazendo aqui uma necessidade urgente. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não fará parte do reino dos céus. E a pergunta a ser feita hoje é esta, gente. Este é o nosso tema, um tema central. Você é nascido de novo? Você não vai querer estar perto de alguém que você não tem afinidade, vai. Agora imagina Deus que é santo. Quem é que quer ser santo, gente? Quem é? Quem é que quer de verdade, sabe? Não usufruir de nada, dar tudo que tem, renunciar a si mesmo e ainda carregar uma cruz. Naturalmente isso é impossível. A inclinação do homem é contrária à vontade de Deus. A necessidade básica, a necessidade central de sermos novas criaturas é porque nós, por nós mesmos, nunca procuraremos a Deus. Nunca chegaremos a um acordo com Ele. Ai, pastor, mas eu oro por Ele. Eu oro a Deus. Você ora pedindo as coisas. Na hora de pedir, todo mundo, sabe, vira santo. Existe um regimento, e esse regimento está todo escrito. E como foi lido hoje pela manhã, nenhum tio, nenhum traço da lei será acrescentado. Porque nós mesmos não conseguiremos buscar a Deus, nós mesmos não desejaremos a Deus. Em segundo lugar, porque Ele diz: se você não nascer de novo, não terá parte comigo, não entrará no reino de Deus. Sem o novo nascimento, sem a vida eterna. Não é uma sugestão. Para alguns que gostam de relativizar, que escondem pecados, que acham que Cristo irá simplesmente relevá-los, porque é uma bênção. Cristo, Ele é santo. Santidade pela qual nos fará ver a Deus. Sem ela, jamais veremos a Deus. Não é uma sugestão, queridos. Não é uma sugestão. Nós estamos trazendo, eu fiz questão de trazer essa palavra para ser ministrada hoje, na festa das águas, no culto do batismo, para levar a todos aqueles que estão sendo batizados hoje, todos os candidatos a batismo, a uma certeza que sem Cristo eles nada podem fazer e que precisam, como necessidade básica, para a vida saudável de todo cristão genuíno, nascer de novo.
Nascer de novo. Veja bem, Jesus aqui ele não está dando uma sugestão. Olha, quem sabe, nasça de novo, Nicodemos. Parece espiritismo, né? Quem sabe, nasça de novo. Porque aí, quem sabe, quando você voltar, você pode voltar melhor. Não era sugestão, gente. Era uma ordem. Era imperativo. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não é o reino de Deus, Nicodemos. Uma ordem. É imperativo, não uma sugestão. Em terceiro lugar, porque apenas uma fé intelectual e emocional não salva ninguém, gente. Nós estamos vivendo um momento de uma cultura, de uma geração emocionalmente doente. Fazer as pessoas chorar não significa nada, gente. Qualquer som, qualquer palavra, qualquer mensagem direcionada para este fim, encontrará abrigo na plateia. As pessoas vão receber, as pessoas vão se emocionar, as pessoas vão chorar. Elas estão emocionadas lá fora, elas estarão emocionadas aqui dentro também. Uma fé emocionada e uma fé intelectual não vai poder salvar ninguém, gente. Aqueles homens entenderam, eles viram com os próprios olhos dele as curas de Jesus, os milagres que Jesus havia operado, mas aquilo fazia com que Cristo em seu coração discernisse aquelas pessoas, e ele dizia: eu não confio neles. Observe aqui, pastor, que palavra dura, pastor, pelo amor de Deus. Eu trouxe meus familiares. Me perdoe, gente. Eu sou o mensageiro. Lugar. Ordem absoluta. Importa nascer de novo. Fala para mim assim, ó. Novo. 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 Paulo fala em 2 Coríntios 5:17 que nós que estamos em Cristo, nova criatura, nós somos. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo. Não há variações para o tudo. Não há reticências. Não há uma regra para ter exceções. Há uma plenitude. Tudo. O que se tornou novo na sua vida? Tudo. O que aconteceu que mudou? O que Jesus fez que agora você não parece ser a mesma pessoa? Ele fez tudo em minha vida. Ele mudou tudo dentro de mim, de modo que eu não me pareço nada com a pessoa que eu era no passado. Ele fez com que as minhas emoções, eu que era mais um doente desta geração de deprimidos, de vítimas, ele me fez dominar todos os meus sentimentos. E agora eles estão presos para eu poder ser participante das dádivas de Jesus Cristo. Eles estavam emocionados e por isso não poderiam receber. Receber o quê? O novo. O novo.
Há algo novo para você, meu querido. Por que nascer de novo é uma necessidade básica para a igreja? Porque existe algo novo para você, uma nova história para você, aonde você não será mais usado pelas trevas, aonde você não será mais um produto deste mundo. Antes, muito pelo contrário, você será influenciador de reino nessa terra. Deus vai te levantar como influência na tua casa. Deus vai tirar os pontos de interrogação. Sabe, alguns aqui chegaram e pareciam o charada. As roupinhas todas de pontos de interrogação. Deus, Ele te fez agora um ponto de exclamação. Você que chegou cheio de dúvidas, recebeu algo novo de Deus, agora está cheio de certezas. Essas são as necessidades, mas a natureza da condição de sermos uma nova criatura, de nascermos de novo. A primeira coisa que nós queremos aqui deixar bem claro é o que não é nascer de novo. Vamos deixar aqui claro. Gente, o que não é nascer de novo? O que não é nascer de novo? Nicodemos chega para Jesus e Nicodemos tinha o quê? Posses e bens. Nicodemos era um homem muito bem assistido, um homem exemplar. E o que não é nascer de novo? Não é nascer de novo, obter sucesso financeiro. Então não é porque a pessoa esteja passando por dificuldades financeiras que ela está pagando pelos seus pecados, tá bom? Amém? E não é porque a pessoa ela está vivendo um boom nas áreas da finança que ela esteja sendo abençoada por Deus, amém? Vocês entenderam? Então a gente não pode julgar o livro pela capa. Nicodemos aqui precisava nascer de novo. E ele chegou e ele tinha presença. Mas não foi essa presença que fez com que Jesus o recebesse. Muito pelo contrário, Jesus não confiava nele. E aquele homem, ele não tinha apenas presença, aquele homem tinha conteúdo. Ele era o senador do Sinédrio, gente. Aquele homem sabia muito. Aquele homem tinha um conhecimento acima da média. O conhecimento também não vai te fazer nascer de novo, meu querido. Não é o que você sabe. Porque alguns dizem, né? Os bens você perde, mas o conhecimento você leva. Leva para onde se não for para os céus? De que adianta o conhecimento se nós perecermos? Nicodemos chega com todo clamor, com todo conhecimento, um conhecimento bíblico. Você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Nicodemos era uma pessoa extremamente religiosa. Então não é porque você é evangélico e você nasceu de novo. Não é porque você foi no altar e disse, sim, eu aceito, que você nasceu de novo. Nicodemos era uma pessoa super religiosa. Um homem, sabe, de uma aparência, de uma presença.
Jesus o interrompeu e disse: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Eu não quero ouvir o que você tem para me dizer. Gente, o problema é que não tem mais o relógio. Aí eu passo do horário. Eu não vou dizer o que essa mente conturbada colocou aqui na minha mesa. Gente, não é apenas uma reforma moral e ética. Não é porque você agora está polido. Não é porque você é educado. Não é porque você recebeu um berço. Não é porque os meus pais me ensinaram. Existem pessoas que não tiveram o privilégio de terem pais, mas que recebem de Deus a condição de serem homens íntegros. Espírito Santo de Deus, nós apresentamos as nossas vidas nesta noite como um sacrifício. Apresentamos o nosso corpo no holocausto, que suba um cheiro suave e que o Senhor lá do alto receba, Deus Pai, todo este ritual. Eu oro, nós oramos, nós apresentamos, Senhor Deus, todos aqueles que estão agora para serem batizados, para receberem, Senhor, a condição, Senhor, de testificarem a fé publicamente em Ti, Pai. A condição também de serem tomados pelo Espírito Santo de Deus. Eu declaro sobre sua vida nesta noite: seja cheio do Espírito Santo. Eu declaro nesta noite que você possa ser levado a lugares altos, e assim o Senhor possa, através de ti, transformar muitos e muitos. Assim como Nicodemos, e teve uma conversa com Jesus Cristo, e mesmo não entendendo o que era nascer de novo ali, em primeira instância, Nicodemos recebeu a condição de poder ser salvo. E eu declaro que a igreja do Senhor Jesus, ainda que muitos não entendam as questões celestiais, estes serão levados pelo Cristo para aprender mais sobre o reino dos céus. Nós declaramos, Pai, todas essas coisas. Queremos apresentar, Senhor, essa celebração de novos homens, de novas mulheres, de uma testificação pública. Que o Senhor possa lá do alto, Pai, receber os teus filhos nesta noite em uma salva de palmas.